O índio vai ficando velho e vão aparecendo as perebas. Assim começava um antigo comercial da Herbalife, se não me engano, com o gaúcho tradicional Ivan Taborda. É a pura verdade. Este índio aqui está ficando velho e, bem, etc. Eu começo com essa inusitada introdução porque estou devendo aos membros do canal que se inscreveram no curso de filosofia a aula dessa semana. Pensei que seria ontem à noite. Primeiro era para ser na quarta-feira, não deu, tive vários exames. Quinta-feira também não, tive outros exames. E ontem achei que depois do último exame médico estaria tranquilo para fazer a aula e não deu. Peço desculpas. Eu ontem fiz, além de exames de pele, fiz também um exame das vistas. Para quem não sabe, eu já fui cego, 100% cego. Fui vítima de uma catarata muito agressiva. Fiz as devidas operações, hoje enxergo até mais do que deveria, mas de vez em quando é preciso fazer alguns exames. E ontem, depois do último exame, eu não enxergava quase nada, fiquei um bom tempo enxergando tudo embaçado, então realmente não deu para fazer a aula de filosofia, a primeira aula, a introdução ao curso de filosofia, aqui para inscritos, só para membros. Então eu peço desculpas, hoje já fica um pouco atropelado devido ao processo normal aqui do canal. Temos também a live para membros à noite. E aí vou ficar devendo a próxima aula, então, a que seria a primeira aula do curso de introdução, na quarta-feira da semana que vem. Mas garanto que foi por uma boa causa. Os exames eu fiz também em relação a esta mancha que tenho aqui de nascença. A essa mancha se acrescentou uma espécie de verruga, uma verruga em cima da mancha. Era o que mais me preocupava. Cheguei a pensar que seria assim alguma coisa séria. Bem, graças a Deus não é nada, é só uma mancha com uma verruga. O problema é que para retirá-la eu preciso fazer uma cirurgia, precisarei fazer uma cirurgia. Já está marcada para o ano que vem, para a segunda quinzena de janeiro do ano que vem. Vou tirar tudo, toda a mancha e a verruga, mas como essa mancha está debaixo de um vaso, de um grande vaso que a irriga, terá de ser um procedimento cirúrgico mesmo, com o corte do vaso, devido pinçar dos vasos. É um pouco complicadinho, mas nada demais, não tenho problema nenhum. Apenas terei de fazer uma operação com vascular, mas sem nenhum outro problema. Então quero alertar aos amigos, quero avisar aos amigos que estavam um pouco preocupados, que em relação a esse problema aqui está tudo ok. É só mais uma mancha com uma mancha de nascença vermelha com uma verruga em cima. Uma verruga que usurpou do lugar da mancha, mas não é nada de... É só uma simples verruga. Bem, dito isso, vamos às notícias do dia. Ontem, uma reunião do Mercosul, uma cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, deixou os argentinos, aqueles que ainda acreditam numa boa parceria entre o Brasil e a Argentina nos próximos anos, deveras preocupados. Os argentinos optaram, o povo argentino optou por um candidato do Foro de São Paulo, e nós brasileiros optamos por um candidato anti-Foro de São Paulo, e esse é todo o problema. Jair Bolsonaro não conviverá tranquilamente numa boa com Alberto Fernandes da Argentina, sabendo que Alberto Fernandes defende tudo o que nós, o povo brasileiro, repudiamos hoje. O Foro de São Paulo, o comunismo, Lula e sua quadrilha e assim por diante. Tudo isso terá repercussão no Mercosul.
Bolsonaro está acenando firmemente para uma retirada do Mercosul. O Brasil poderá sim sair do Mercosul e deixar a Argentina, a comunista Argentina, a ver navios. Não é de hoje que Bolsonaro e Alberto Fernandes trocam palavras ásperas e duras, mas temos que entender que nós já vimos este filme que a Argentina reviverá daqui para frente. Um país de economia estagnada, um país essencialmente voltado para questões ideológicas, da esquerda, evidentemente, e aí terá de receber recursos, porque, como dizia Margaret Thatcher, o comunismo só funciona quando alguém o financia. Ele não dá certo quando o dinheiro dos outros acaba. A Argentina, que não anda lá muito bem das pernas, terá que se virar, dar os seus pulos, buscar algum país financiador para o seu projeto de comunização, que, por sinal, vai muito bem, obrigado. Daqui a pouco, assim que nesse mês ainda Alberto Fernandes assumir, haverá um congelamento de preços, uma política de estagnação da economia, o dólar não poderá ser comprado livremente, e tudo isso acarretará um sério problema econômico a los hermanos. O Brasil, que em outras circunstâncias serviria de caixa para financiar a Argentina, deverá, segundo Bolsonaro, estar fora. É o que o eleitor de Bolsonaro, aliás, espera. O Mercosul, para nós, não influi nem contribui. Nós precisamos fazer outros mercados, nos unirmos economicamente, ou pelo menos em termos de negócios, com os Estados Unidos, fortemente, com o Japão, com a Índia, com Israel, com a Austrália, com a Inglaterra, com os países árabes, mas a Argentina, para nós, só servia enquanto esses dois países andavam ideologicamente alinhados. Hoje não é mais o caso. Enquanto Dilma governava o Brasil e Cristina Kirchner a Argentina, bem, os dois países tinham, os dois governos tinham pontos em comum: sustentar o Foro de São Paulo. Não é mais o caso, está realmente na hora do Brasil virar as costas para a Argentina. Los hermanos, muitos que ainda permanecem conscientes do problema, estão apavorados, mas como los hermanos são um tanto orgulhosos, ninguém lá está disposto a fazer um meia-culpa. Logo, o culpado de tudo que acontecer de ruim para a Argentina será Bolsonaro. Nós também já vimos esse filme. Aliás, nós vemos esse filme todos os dias. O que importa é isso, que Bolsonaro e Paulo Guedes batam firmemente nessa tecla. Não precisamos de vocês, muito menos o Brasil precisa de um alinhado político que venha aqui visitar um criminoso, porque Alberto Fernandes, para provocar Bolsonaro, veio aqui fazer uma visita a Lula, enquanto Lula se encontrava no hotel da Polícia Federal em Curitiba. Pura provocação. Nós não precisamos disso. Já temos os nossos Albertos Fernandes aqui e de sobra, como é o caso, por exemplo, do agente cubano Zé Dirceu. Ontem eu trouxe a notícia de que Zé Dirceu quer fazer criar uma rede de inteligência. Ele está convocando a militância para a criação de uma rede de inteligência. O que é uma rede de inteligência? É uma rede que funciona para dar a uma central os nomes daqueles que estão, de algum modo, devendo alguma coisa para a justiça, para depois chantageá-los. É só isso, nada mais. E eu citei um caso, por exemplo, a maioria do empresariado brasileiro cometeu os seus pecados. E o empresariado brasileiro, bem sabemos,
tem hoje, deveria ter hoje, muitas razões para se preocupar com a tal rede de Zé Dirceu, rede de informações Zé Dirceu. Muitos vieram aqui no canal dizer que é isso, Zé Dirceu não tem o menor problema, Zé Dirceu está morto. Essa gente, suspeito eu, seja do próprio Zé Dirceu. Porque, aliás, essa foi uma tática que funcionou muito bem no passado em relação ao diabo. O diabo espalhava a notícia de que ele próprio, o diabo, não existia. Era tudo coisa da imaginação. Pois é, o diabo está aí, dando carta de mão hoje na economia, na política mundial. Nós estamos num mundo totalmente invertido pela mentira diabólica. E todo esse poder foi conseguido justamente porque os bons deixaram de se preocupar com os maus. Isso não existe. O mesmo em relação a Zé Dirceu. Eles não têm poder nenhum. Eles não têm mais apoio popular, mas têm militância sim. Tem militância e tem o ódio, são movidos pelo ódio. Alguma eles estão aprontando. E eu vou um pouco mais longe hoje e digo o seguinte, não são só os empresários que devem se preocupar com uma possível rede de informações, uma rede de inteligência cubana comandada por Zé Dirceu. Existem aqui também aqueles que deveriam estar preocupados por suas ligações, vamos dizer assim, com o mundo das drogas. Nós sabemos que muitos bacanas, inclusive políticos, regam festanças de finais de semana com cocaína ou com maconha. Isso é muito comum. O brasileiro hoje, o brasileiro trabalhador, humilde, não deve se preocupar, mas os ricaços sim. Nós sabemos de casos em Brasília, por exemplo, de políticos que fazem festanças regadas a cocaína. Pois bem, esses deveriam se preocupar e muito. Por quê? Porque, minha gente, todo mundo sabe que os fornecedores de drogas no Brasil têm ligações, sim, com o mundo da política. Ou alguém duvida que as Farc, que fornecem a cocaína para o continente, tenham estreitas ligações com alguns partidos aqui no Brasil e de resto em toda a América do Sul. Cada grande consumidor de cocaína tem o seu nome numa central de inteligência da esquerda, por assim dizer. Preocupem-se, meus caros, porque a fome, a fúria, a ânsia de poder de Zé Dirceu não tem limites. E este homem tem, ou terá logo mais, informações privilegiadíssimas do que somos, quem somos, o que fazemos e como fazemos. Preocupem-se. Em relação ao problema internacional hoje, foi levantado pela OTAN, todos os países membros da OTAN assinaram nessa semana um tratado de continuar cooperando uns com os outros, tentou ou eclipsou naturalmente uma outra reunião, eu já havia falado disso essa semana, uma outra pequena cúpula que realizou-se em Portugal. Enquanto os países membros da OTAN reuniam-se na Inglaterra, em Portugal reunia-se Israel e Estados Unidos. Benjamin Netanyahu reuniu-se em Portugal com Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano, para dar cabamento a um acordo de defesa mútua entre Estados Unidos e Israel. Isso não é inédito, e os Estados Unidos têm esse acordo com 50 outros países. Mas, em relação a Israel, a ideia é a seguinte: fortalecer Israel na região contra os ataques, principalmente do Irã. Fortalecer em termos bélicos mesmo. Israel, a partir de um acordo de defesa mútua com os Estados Unidos, poderá triplicar o seu poder bélico na região. Este acordo, que deveria ser
saudado por todo Israel, é hoje um motivo de preocupação ou de discórdia lá no país dos judeus. Tudo porque quem está encabeçando esse acordo, evidentemente, é Benjamin Netanyahu, que muita gente quer que peça demissão, que renuncie e que vá responder os seus processos na justiça sem foro privilegiado. Netanyahu não pode, nesse momento, renunciar justamente por causa desse acordo. Como Israel está dividida hoje, e a política está aí para mostrar, pois não conseguiu formar gabinete durante todo o ano de 2019, como Israel está dividida, muitos querem esse acordo para fortalecer Benjamin Netanyahu e outros não querem o acordo de defesa mútua com os Estados Unidos justamente para não dar forças a Netanyahu. E esquecem que o problema está muito além de Benjamin Netanyahu. O problema real é o Irã, e o Irã está cada vez mais, digamos, forte ou fortalecido na região para sim atacar Israel. É bem possível, eu já venho dizendo isso há alguns dias, que o Irã tenha mísseis com ogiva capazes de transportar ogivas nucleares desenvolvidos por pesquisadores alemães, por engenheiros alemães, quem sabe até mesmo na Alemanha. A Alemanha sempre foi muito boa, vamos combinar, na criação de armas. Ela sempre esteve um passo à frente em termos de tecnologia, de desenvolvimento da indústria bélica. Foi freada várias vezes, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, mas sempre deu um jeito de superar os obstáculos. As denúncias que temos hoje é que a Alemanha tem sim um parque industrial para fabricação de novas armas muito grande, escondido, ninguém sabe onde fica, mas está aí, está exportando armas. Hoje sabe-se que a Alemanha está exportando muita arma nova no sentido de tecnologia embarcada de última geração para a Turquia, por exemplo, que já não disfarça tanto a sua inimizade com Israel. Tudo isso mostra um cenário muito crítico e é por conta disso que Israel deve sim fazer um acordo com os Estados Unidos, um acordo de defesa, um acordo bilateral de defesa mútua. Muitos dizem em Israel que isso, e essa é uma das visões, uma das observações ou indisposições de Benny Gantz, que foi chefe supremo das Forças de Defesa de Israel, de que um acordo com Israel, de certo modo, amarraria, tiraria a liberdade de Israel atacar quando e como achar necessário. Isso, segundo Gantz, deixaria Israel à mercê de uma autorização americana para qualquer tipo de ataque, seja de defesa ou de ataque mesmo. Coisa que as forças de defesa de Israel achariam muito ruim num primeiro momento, porque Israel sempre contou consigo mesmo apenas. Agora seria diferente, num acordo de defesa mútua com os Estados Unidos, Israel teria que de algum modo esperar por uma autorização americana. Em defesa do argumento contrário, especialistas dizem que esse acordo existe, por exemplo, com a Inglaterra, e a Inglaterra nunca precisou pedir bênção para os Estados Unidos quando e como desejou usar a força militar. São dois polos falando coisas contrárias que só refletem o ano de Israel, uma divisão interna muito grande. Mas seja como for, a boa vontade americana em desligar-se um pouco, ou desligando-se um pouco da OTAN, fortalecer as alianças com Israel, isso é sim para ser comemorado, principalmente porque Israel está cercado por todos os lados. Seria muito bom ter essa parceria, como, aliás, a Coreia do Norte tem, como o Japão tem. Os Estados Unidos, que ameaçaram sair de todos os seus laços históricos,
o fez mais como ameaça. O que de fato ainda preocupa os americanos é manter ele sozinho um grande arsenal bélico pelo mundo, grandes bases pelo mundo, arcando sozinho com as despesas. Foi basicamente esse o ponto em que Donald Trump quis renegociar. Mas em relação a Israel, o problema é um pouco diferente. Israel tem condições, sim, ou melhor, Israel sempre teve condições de se defender, tem um arsenal fabuloso, não precisaria de grandes investimentos americanos. Mas o que viesse a se somar ao arsenal de Israel, daria sim a Israel uma superioridade muito grande na região, até mesmo em relação à Rússia. E os Estados Unidos não teriam grandes despesas, mas manteriam pelo menos acesa a chama da, vamos dizer assim, democracia no Oriente Médio, porque isso é inegável. Israel é o único refúgio da democracia e da liberdade naquela região. Precisa, sim, ser defendida. Mas é preciso, no entanto, aguardar, porque o futuro de Benjamin Netanyahu está muito ligado a um futuro acordo de Israel com os Estados Unidos. Se de fato conseguirem fazer com que Benjamin Netanyahu renuncie, saia da liderança de Israel, todos esses possíveis acordos também virão por água abaixo. A boa relação dos Estados Unidos com Israel deve-se essencialmente à amizade entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu hoje. Sem Trump e sem Netanyahu, as projeções são absolutamente imprevisíveis. Por enquanto é isso, pessoal. Mais tarde a gente volta. Até depois.